O câncer tem cura e a alimentação adequada é fundamental para melhorarmos a imunidade desses pacientes. Bom dia! Hoje a gente vai desenvolver uma live que eu chamei de desnutrição e câncer. Eu vou definir para vocês o que seria desnutrição, o que seria uma desnutrição muito conhecida, que é a caquexia ou caquexia. Eu vou comentar com vocês alguns problemas que a gente tem na identificação dessa doença, a relação dela com a imunidade, quais são os cânceres mais associados a essa desnutrição, o que ela pode fazer com esse organismo e no final eu vou trazer algumas sugestões, algumas dicas de alimentação para que essa pessoa possa melhorar esse quadro de desnutrição que muitas vezes é mais agressivo do que qualquer doença, seja o câncer, seja o HIV ou outras doenças. Combinado? Aí eu deixei meu roteiro aqui do lado, aqui embaixo, como a gente já sempre combina. Eu peço que na hora que vocês entrarem, vocês me informarem se estão me vendo adequadamente, se vocês estão me ouvindo. Eu estou aqui com a Nutri Josi. Oi, Josi, bom dia, como é que vai? E a partir disso a gente vai comunicando. Se vocês quiserem fazer pergunta ao vivo, são muito bem-vindos. Se quiserem escrever algum comentário também, tá bom? Então fiquem à vontade para se comunicarem comigo e a gente vai desenvolvendo aqui. Eu normalmente olho aqui para baixo para poder seguir um roteiro, para não me perder na linha de raciocínio que nós iremos desenvolver. Então, o primeiro passo que eu quero trazer é que essas lives têm como intenção aumentar a consciência dos pacientes com câncer e dos seus familiares sobre o tratamento desse paciente e a melhora da imunidade. Em nenhum momento essas lives têm o objetivo de substituir a conduta do médico ou do nutricionista ou qualquer diagnóstico que ele tenha feito. São para aumentar a liberdade de escolha que esse paciente tem, que esse familiar tem, até mesmo para discutir com o profissional da saúde quais são os melhores caminhos e as melhores condutas. Hoje em dia se fala muito em saúde de um termo bonito, né, que eu até acho muito interessante, é saúde compartilhada. Então esse paciente vai conversar com o médico, vai conversar com o nutricionista e com toda a equipe e trazendo todas as dúvidas e informações que ele já tem. Porque quem decide no final o que vai ser feito é a família, é a pessoa que está doente. Tá bom? Então acho que é bem importante eu frisar isso aqui no começo. Então vamos lá. Quando a gente fala de desnutrição, o primeiro olhar que as pessoas têm é de uma pessoa emagrecida. Essa é uma imagem natural, uma imagem simples. E o que acontece nessa desnutrição? Se eu falo do câncer, normalmente quando eu falo de uma doença extremamente consumptiva, né, ela gasta muita caloria, é comum que esse paciente perca peso. Tanto que existe um rótulo, se o paciente, aquela pessoa está perdendo muito peso, existe uma associação, muitas vezes ruim, né, mas fala, ele está com câncer ou está com HIV. É muito comum isso. Essas duas doenças consomem bastante tecido corporal, ou seja, a pessoa vai perder massa magra, que seriam os músculos, e vai perder gordura. Diferente de uma pessoa que está em emagrecimento, que de maneira geral ele perde primeiro gordura e depois ele perde massa magra. No câncer, as duas situações acontecem ao mesmo tempo. Ele perde tanto a massa magra quanto gordura, e isso é muito prejudicial para a imunidade desse paciente e para a recuperação desse paciente. Eu vou falar um termo novo que eu não tenho utilizado nas lives, que é o índice de massa corporal, ou IMC. Normalmente, quando a pessoa tem paciente com câncer, IMC de 20,5, menor do que 20,5, isso chama a atenção do profissional da saúde, porque ele pode estar caminhando para uma situação de perda de peso acentuada. Então, para você fazer o cálculo desse IMC, é bem simples, a pessoa pega o peso do paciente com câncer e divide pela altura ao quadrado. Quando você faz essa divisão, você tem um número. Por exemplo, eu vou fazer o meu. Eu tenho 70 quilos e 1,81 m. Se eu divido 70 quilos por 1,81 m ao quadrado, o valor dá 21,36, se eu não me engano. Ou seja, está acima desse 20,5. Então, esse é um olhar interessante
para o paciente oncológico conhecer um pouquinho mais do IMC dele, do peso dele, não como uma forma de se preocupar, mas de alerta, de atenção, de levar essas informações que ele tem, que ele vem aprendendo com os profissionais que ele está ao lado. E aí, quais são os cânceres que mais fazem a pessoa perder peso? A gente vai pensar, em primeiro lugar, nos cânceres que estão associados à digestão. Então, cabeça e pescoço são cânceres que fazem com que a pessoa perca bastante peso. Se eu falo câncer de fígado, câncer de estômago, câncer de pâncreas, câncer de cólon, fazem essa pessoa perder bastante peso. E aí, indiretamente, se eles são cânceres que fazem ele perder bastante peso, eu associo ele muitas vezes a uma situação de desnutrição, e a desnutrição é um grande inimigo da imunidade. Pessoas desnutridas tendem a ter uma imunidade menor e isso é ruim para o tratamento. Se, por exemplo, ele precisar fazer uma químio ou radioterapia, isso pode prejudicar ele. Então é fundamental que a gente faça o aporte nutricional desse paciente para que ele melhore. E é importante a gente saber a localização desse tumor, porque se eu detecto ele no início, eu posso indiretamente melhorar a nutrição desse paciente a ponto dele não entrar em desnutrição, que é algo que nenhum profissional da saúde deseja, muito menos o paciente. Então, continuando um pouquinho, até para fortalecer em números, a Josi quer falar ao vivo aqui comigo. Então, vamos lá, Josi, vem cá. Eu vou chamar você. Acho que ela desistiu. Oi, Josi. Bom dia, querida. Quer fazer uma pergunta? Ela saiu. Eu acho que ela chamou sem querer e ela ficou com vergonha. Mas se alguma pessoa quiser fazer alguma pergunta ao vivo, fica à vontade. Esse espaço da live é exatamente para isso, para que a gente possa conversar ao vivo, trocar ideias e sempre trazer a melhor informação para os pacientes com câncer, tá bom? Fica tranquila, José. Ela está escrevendo aqui para mim que apertou errado. Fica tranquila. Mas quando quiserem fazer pergunta ao vivo ou comentário, também tem o mesmo valor e eu vou dar atenção da mesma maneira. Em relação ao câncer, né, quando eu falei para vocês, câncer do sistema digestório, cabeça e pescoço, perde mais peso. Se eu sei que o câncer tem essa característica, a minha atenção, o meu foco vai ser melhorar ainda mais a nutrição desse paciente. Ah, mas existe algum câncer que não faz perder tanto peso? Então, Alexandre, sim. Quando eu falo de cânceres urológicos, né, ou seja, o câncer de bexiga, se eu falo na mulher também, câncer de bexiga, ou se eu falo, por exemplo, de câncer de próstata, câncer de mama, normalmente eles não reduzem tanto o peso desse paciente. Né? Claro que cada caso é um caso, mas de forma geral eles não são tão agressivos quanto um câncer de pâncreas, um câncer de fígado, na relação de perda de peso. Então, quando a gente sabe o tipo de câncer, é importante porque a gente consegue fazer um tratamento nutricional preventivo para que, por exemplo, ele entre em desnutrição e perca, por exemplo, a imunidade, tá bom? Então, isso é muito necessário a gente ter esse conhecimento. E aí, acompanhando mais um pouquinho, a caquexia, que é uma situação extremamente grave da desnutrição, qual que é o olhar que a gente precisa ter como atenção e um olhar que a gente precisa desenvolver? A caquexia é uma desnutrição associada a uma inflamação. Então, não é só a redução do peso, não é só a redução da massa magra, não é só a redução da gordura. A própria doença, ela acaba estimulando um processo inflamatório dentro desse organismo que causa diversos efeitos ruins para a saúde. Por exemplo, pessoa com caquexia, ela vai indiretamente ter dificuldade de sentir o paladar, ela não consegue sentir muito bem os alimentos, ela não sente fome, ela come um pouquinho e não tem mais vontade de comer, ela tem uma fraqueza intensa, né? Ela fica muito fraca, muito debilitada, e ela também, se você usa alguns marcadores, né, no sangue, você vai ter proteína C reativa aumentada, né, mas isso é um olhar mais para o médico, e é comum ela sentir náusea e vômito.
quando detectaram o tumor em mim, em 1995, né, eu já vinha fazendo tratamento nutricional por conta de alterações do tumor desde os 14 anos de idade, ou seja, 27 anos. Depois do Natal eu comento que são 28 anos. Mas eu tive uma redução de peso extremamente agressiva. Eu pesava 64 e fui para 57 quilos. E aí eu lembro bem que muitas vezes eu chegava em casa para virar a chave do portão, eu não tinha força para virar a chave. Peso 70 quilos hoje. Se vocês me acham magro, imagina eu com 64 e eu com 57 tendo 1,81 m da mesma maneira. Então eu estava extremamente, eu acho que eu tenho até foto disso, qualquer dia acho que eu publico. Estava extremamente desnutrido e eu não tinha força de virar uma chave de um portão. Então eu fiquei extremamente fraco. Então a perda de força é muito comum para o paciente desnutrido, extremamente desnutrido. Eu já estava caquético naquela situação, estava muito emagrecido mesmo. E um dos parâmetros que a gente usa para você acompanhar esse paciente, se ele está perdendo muito peso ou se ele não está perdendo muito peso, é a questão da porcentagem de peso. Vamos supor que essa pessoa tenha 70 quilos, como eu. E em um mês ele perde uma quantidade de peso mais do que 3,5 quilos. Ou seja, 70 quilos, 10% de 70 quilos são 7, 5% de 70 quilos são 3,5 kg. Mais do que 5%, ou seja, mais do que 3,5, é uma desnutrição extremamente grave, extremamente agressiva. Se ele perde um pouco menos de 3,5, é um olhar de atenção. Opa, o que está acontecendo? Lembrando, claro, que a gente está falando de um paciente com IMC de 20,5. Então, mais do que 5% de peso, uma desnutrição extremamente grave, eu preciso ter uma atenção mais enérgica. Menos do que 5% é uma situação que me chama muito atenção, mas não de forma enérgica como essa outra que eu apontei para vocês. Então, se quem você acompanha, paciente com câncer, perdeu mais do que 5% de peso no último mês, isso é extremamente grave. Isso chama muito a nossa atenção e a gente precisa dar uma atenção especial para esse paciente na alimentação. É necessário, muitas vezes, a suplementação, porque muitas vezes esse paciente não consegue comer todo o alimento. Existem hoje suplementos com mais caloria, a gente chama de hipercalórico, ou mais proteína, a gente chama de hiperproteico, ou seja, suplementos hipercalóricos e hiperproteicos que auxiliam no combate da desnutrição. E a partir disso, eu consigo ajudar esse paciente a parar de reduzir o peso, muitas vezes aumentar o peso que ele tinha em relação ao início da doença. Então, é muito importante que a gente ofereça, às vezes, recursos de suplementos para melhorar a condição dele. Caso a família não tenha essa condição, a gente vai fazer esse aporte todo pela nutrição e pela alimentação dele. Lembrando que paciente desnutrido, imunidade baixa. Paciente desnutrido piora no quadro do câncer. Paciente desnutrido, muitas vezes dificuldade para fazer quimio e radioterapia, ou seja, a própria literatura aponta que dos pacientes com câncer que entram em desnutrição, 40% morrem da desnutrição e o câncer nem chega a atingir eles, nem chega a ser o responsável pela causa da morte. Por isso, essa atenção especial que eu estou dando para a desnutrição, porque ela é muito comum no paciente com câncer, mas é possível ser revertida com alimentação adequada e, às vezes, com suplementação, tá bom? Entraram mais algumas pessoas aqui, sejam bem-vindas. Eu vou deixar essa live gravada para vocês assistirem nas redes sociais, tanto o Instagram, eu estou pensando no LinkedIn, eu coloco também, mas lives de 1 hora ele não permite. Então, é Instagram, Facebook, YouTube, eu deixo lá para que vocês possam reassistir, para que vocês possam comentar e divulgar para alguém que precise de uma orientação de atenção importante em relação ao câncer. E aí a gente entra na parte de alimentos, né, que é a parte especial para que a gente possa reverter essa situação de desnutrição ou pelo menos estacionar. Quem estaciona a desnutrição no câncer, você já traz um grande avanço,
porque a desnutrição, como eu comentei, mata 40% dos pacientes com câncer. É diretamente relacionada à morte desse paciente. Às vezes a pessoa pesava 100 quilos, né, como eu já tive relatos de pacientes e de familiares, o paciente morreu com 40 quilos. Ele não morreu do câncer, ele morreu por conta da desnutrição, tá bom? Então eu quero deixar esse olhar especial, que a boa alimentação é fundamental para que a gente possa combater a desnutrição e melhorar a imunidade desses pacientes. Existe um nutriente, né, e aí eu vou falar da alimentação, que é extremamente importante para que a gente possa melhorar a imunidade e possa combater a desnutrição. Esse nutriente se chama ômega 3, né, em especial EPA e DHA, que é a parte ativa do ômega 3. Ah, Alexander, onde eu encontro isso? A melhor fonte de ômega 3 que existe, a melhor fonte de EPA e DHA que existe, está dentro do alimento. São peixes, por exemplo, como o salmão, por exemplo, a sardinha, o arenque, a cavalinha, o atum, todos eles têm uma excelente quantidade de EPA e DHA. E essas substâncias, em especial o EPA, elas têm um poder de evitar esse processo inflamatório que a caquexia causa. Então, quem consome o salmão, sardinha, arenque e cavalinha com frequência durante a semana, pelo menos umas 3 vezes na semana, ele vai colaborar para que esse paciente não entre numa redução de peso agressiva. Muitas vezes colabora até mesmo para o ganho de peso desse paciente. Lembrando que quando eu falo de desnutrição, eu preciso pensar que esse paciente está com uma baixa ingestão de caloria e de proteína. E nada melhor do que os peixes como fonte de proteína e fonte também de ômega 3 e EPA, como eu citei a vocês. Em relação a peixes de cativeiro, né, eu sei que muitas vezes as pessoas não consomem o salmão porque tem medo, porque no Brasil nós temos o salmão de cativeiro. Isso é uma bobagem. Não deixe de consumir salmão porque ele é de cativeiro. Existe a criação dele no Chile, o salmão que nós comemos de forma geral é do Chile. Eles recebem uma ração, eles recebem um tratamento especial, porém, muitas pessoas não comem porque falam que ele vai ter antibiótico, que ele vai ter substância isso e aquilo. O próprio Ministério da Agricultura já aponta que não existem quantidades significativas de substâncias que possam prejudicar a nossa saúde. E aí, indiretamente, esse peixe, além de ter uma quantidade excelente de proteína, ele tem uma quantidade muito alta de EPA e DHA. Muitas vezes, em 100 gramas de um salmão, aquele salmão com a pele, ele tem mais de 1 grama de EPA, ou seja, uma quantidade extremamente alta que muitas vezes a pessoa em cápsula tem que consumir 3 ou 4 para ingerir. Com a diferença é que ele vai ingerir um EPA de ótima absorção e também junto com isso proteína, que vai ser importante para o combate da desnutrição. O que eu estou querendo fortalecer aqui é que o consumo de peixes, em especiais salmão, atum, arenque, cavalinha, são melhores para a oferta de ômega 3 do que você consumir as cápsulas de ômega 3. A melhor fonte de ômega 3 ativa que existe é o consumo de peixes, não é o consumo de suplementos. Além disso, ela também colabora para a melhora da imunidade. Tá bom? Então, é importante que a gente frise que o alimento, a mãe natureza, ela consegue superar qualquer indústria farmacêutica na produção de suplemento. Pelo menos até hoje, né? A realidade nossa é essa. 30 de dezembro de 2020, nenhuma indústria farmacêutica conseguiu superar a mãe natureza na produção de um nutriente que possa ser melhor para a sua saúde do que o próprio alimento, tá bom? Se quiserem perguntar, é só me chamarem aqui. E aí o que a gente comenta é que muitas vezes a pessoa associa também o alimento, o peixe, com emagrecimento. É verdade que para as pessoas que têm excesso de gordura, o consumo de peixe colabora nesse sentido. Só que olha como é que é mágica a mãe natureza. Quando a gente fala de paciente com câncer, esse efeito é diferente, porque o paciente com câncer muitas vezes está desnutrido, então ele vai ingerir mais proteína, que é importante para combater a desnutrição,
ele vai ajudar ele a ganhar mais massa muscular, vai ajudar ele a ganhar mais peso. Importante também prestar atenção na questão do inchaço. Às vezes a gente acha que o paciente está voltando a ganhar peso, e aí você fala, opa, ele está ganhando peso, logo ele vai melhorar a imunidade. Mas eu preciso prestar atenção se esse peso dele é um peso verdadeiro. Por exemplo, o paciente com câncer muitas vezes pode apresentar algum inchaço, seja pela quimioterapia, seja por algum medicamento, ele fica inchado. Então, o enfermeiro, o nutricionista tem a habilidade de verificar isso, o próprio paciente também percebe isso na pele, a hora que ele chega perto do pulso, ele aperta com os dedos, ou aperta no tornozelo, ou aperta no braço, no antebraço, ele percebe que ele está edemaciado. Se ele tiver edemaciado, esse peso que você vai verificar, muitas vezes é falso. Então, é importante que você traga essa informação para o médico, que muitas vezes ele prescreve um remédio, que normalmente é o diurético, para eliminar esse excesso de água. Mas lembrando que a prescrição de diurético, a prescrição de qualquer outro medicamento, é de atribuição do médico, é ele que vai verificar qual que é a melhor quantidade ou até mesmo se é necessário fazer essa prescrição para esse paciente, tá bom? Então, o ganho de peso na desnutrição não necessariamente ele ocorre porque a pessoa está ganhando mais massa muscular, está ganhando mais gordura. Muitas vezes esse ganho de peso pode estar associado à questão do inchaço que esse paciente está apresentando. E eu tenho sempre água aqui do lado, o que pode acontecer? Muitas vezes o médico ele pode restringir a quantidade de líquido, porque ele não está conseguindo fazer a eliminação dessa água que ele está consumindo. Ou seja, se por algum motivo um nutricionista estiver restringindo a quantidade de água sua, não é motivo de você ficar incomodado com a conduta dele, porque ela existe exatamente para proteger a sua saúde, para proteger o funcionamento do seu coração. Se o corpo está inchado, o coração trabalha mais, o rim trabalha mais, então é importante a gente ter essa consciência de que o excesso de água prejudica o nosso organismo. Muitas vezes a ferramenta utilizada é o medicamento e o controle da ingestão de líquido. Então, frisando aqui o que a gente tem conversado com vocês, a gente falou da desnutrição. A desnutrição a gente normalmente conhece, né? A pessoa perdeu muito peso, é comum perder músculo e perder gordura. No câncer, a gente perde os dois tecidos ao mesmo tempo. A gente pode ter a questão do câncer extremamente consumptível, ou seja, que faz você perder mais peso. Tanto o câncer de cabeça e pescoço, do sistema digestório, pâncreas, estômago, fígado, intestino, né? Seja ele delgado, seja ele o intestino grosso, que a gente vai falar do cólon. A gente tem outros cânceres que não são tão agressivos para reduzir o peso, como cânceres urológicos ou cânceres de próstata, câncer de útero, câncer de mama. Eles não são tão agressivos. Esqueci de comentar, um câncer de pulmão é extremamente agressivo para perder peso. A pessoa perde bastante peso no câncer de pulmão. O câncer de pulmão, ele não tem como único responsável o cigarro e a poluição do ar. Existem outros fatores associados. Eu cito dois em especial. Na verdade, poderia citar a bebida alcoólica, né? Três é um dos motivos. Eu cito a questão do asbesto, que é uma substância associada ao câncer, porque indiretamente as caixas de água formada por essa substância causavam câncer, né? Indiretamente isso é um olhar novo que a medicina já tem. Nessas caixas de água famosas, né, Eternit, tinham bastante dessa substância que causava o câncer de pulmão. E a alimentação, não posso deixar de comentar da alimentação como um dos fatores associados a câncer de pulmão. Claro, a má alimentação. Tem algumas perguntas aqui, eu vou responder na hora que eu chegar no ponto da pergunta, e aí eu vou conversar com vocês nesse sentido. E aí a gente tem a relação da caquexia, que é uma desnutrição extremamente grave, né? Ela está associada à inflamação. Eu tenho na
caquexia uma situação que o paciente não vai ter vontade de comer, diferente de uma pessoa que estiver muito magra e tem vontade de comer, mas esse paciente não sente vontade, a famosa anorexia. Esse paciente ele tem náusea, ele tem vômito, ele tem fraqueza, como foi aquela situação que eu apontei para vocês, que eu mesmo apresentei, não tem força, né? Ele pode ter alteração a boca dele fica seca, ou ele não sente bem os alimentos, ou ele tem um distúrbio intestinal, ou ora está constipado, ora ele está com diarreia. Esse olhar também é importante. E o ponto de corte que a gente normalmente traz é, se no último mês esse paciente com câncer perdeu mais de 5% do peso, ou seja, ele pesa 70 quilos e perdeu mais de 3,5 kg, atenção muito atenta a ele, porque é uma situação grave, não é uma situação moderada, é uma situação grave. O paciente que perder mais de 5% do peso, sendo oncológico, no último mês, é muito grave. A gente precisa, em algumas situações, além da alimentação, a oferta de suplemento, porque indiretamente ele já não consegue comer bastante, tá bom? Em relação às perguntas, eu acho que já vale aqui, ó, seria alguma disfunção renal, edema? O edema tem três principais razões orgânicas, né? Vou na razão orgânica. Eu posso ter uma insuficiência cardíaca, paciente oncológico também pode apresentar. Eu tenho um problema no fígado, também eu posso ter edema, e um problema renal. Sim, então uma disfunção renal, um problema de filtração pode estar associado ao edema, mas não só ele. Esses três órgãos não funcionando bem também causam edema, o fígado não funcionando bem causa edema, o coração não funcionando bem causa edema, e medicamentos, quimioterapia, radioterapia e outros podem interferir também nesse edema. Se sim, precisa controlar a ingestão de proteína, se ele tiver insuficiência renal crônica, com certeza vai ser controlada a proteína. Se não for essa situação da insuficiência renal, for outro motivo, aí não seria o caso. Mas aí vai ser avaliado caso a caso, aí é bem específica a pergunta, mas muito obrigado aí pela observação. Tem mais pessoas entrando aqui, sejam bem-vindos. Eu estou falando sobre desnutrição e câncer. A desnutrição ela é um grande inimigo da imunidade. Quando a gente melhora o peso desse paciente, a gente também melhora a imunidade. E aí, finalizando a questão dos alimentos, né, frisando mais uma vez, o peixe, por ele ter ômega 3, em especial salmão, cavalinha, arenque, atum, sardinha, eles são interessantes para a oferta nesse paciente, porque esse nutriente ele é anti-inflamatório. Lembra quando eu falei que a caquexia ela é também inflamatória? Ou seja, se eu tenho uma substância anti-inflamatória, eu consigo combater essa desnutrição agressiva que é a caquexia. Então é muito interessante, vários suplementos para paciente com câncer usam o óleo de peixe, né? Porque ele indiretamente vai reduzir esse processo de desnutrição. Fortalecendo mais uma vez que salmão, arenque, cavalinha, sardinha e atum são extremamente mais interessantes para consumir do que as cápsulas de óleo de peixe. As pesquisas mostram isso e além de serem melhores para combater essa desnutrição, elas oferecem proteína, o peixe oferece proteína, que vai ser importante para combater a desnutrição. Lembrando que se a pessoa está desnutrida, normalmente existe uma menor ingestão de proteína e de caloria. E aí eu encerro hoje a nossa live. Eu quero agradecer a todos que aqui estiveram. Eu estou com um canal especial no link da minha bio no Instagram, que vocês podem receber informações tanto das lives que eu estou fazendo e outras. Então é só clicar no link da bio, ele vai pedir um cadastro seu. É gratuito e você tem acesso a todas as informações que eu estou publicando em primeira mão, tá bom? Então, depois que acabar a live também, eu peço a gentileza de vocês comentarem qual foi o aprendizado de hoje, o que vocês aprenderam. E amanhã nós voltaremos às 6 horas da manhã, como combinado, que vai ser uma live sobre alimentos orgânicos e câncer. Poucas pessoas conhecem alimento orgânico. Há uns 5 anos, né, agora em 2020 completa 5 anos, eu já venho estudando
mais profundamente o alimento orgânico. Já tive junto com a minha esposa uma empresa que produzia papinhas orgânicas, refeições orgânicas, e tem bastante assunto interessante para a gente compartilhar aqui com vocês, tá bom? Então, obrigado mais uma vez pela presença, obrigado pelos comentários, pela participação, e se alguém se sentir à vontade para aparecer ao vivo, para conversar comigo, vai ser muito bem-vindo. Fiquem com Deus, um excelente dia.